Eu sou a Raquel Zendron, seja muito bem-vinda aqui no canal. Já se inscreve se você é novo por aqui, eu vou amar ter você aqui comigo. E aqui a gente fala sobre várias coisas importantes e principalmente sobre muitas coisas que eu aprendi da minha lesão medular, ou pelo menos que eu tentava aprender antes, mas só depois que eu realmente consegui colocar em prática. Sabe aquela história que a teoria é uma e a prática é outra? Talvez há anos você esteja aí tentando colocar tantas coisas que na teoria são fáceis para você, mas colocar em prática é um pouco diferente. Então eu realmente espero te ajudar aqui no canal, com os vídeos e com tudo que a gente conversa por aqui, a realmente colocar em prática o que é importante para a sua vida. E quando eu entendi que às vezes eu achava que eu não merecia ser feliz de verdade, eu fui pesquisar. E vocês sabiam que isso tem nome? E que chama xerofobia, que é um medo da alegria, assim, e que ele se manifesta de algumas formas bem sutis, e às vezes a gente nem percebe que isso é realmente um medo, que era o que eu achava comigo. Eu falava: "Não, isso não é medo, como assim?". Mas na verdade, às vezes eu via que eu estava me autossabotando. Será que você está aí se autossabotando também? Vamos ver? Ó, o primeiro sinal que você tem que perceber é aquela sensação de que felicidade demais é suspeita. Sabe quando você está muito feliz e você pensa assim: "Meu Deus, mas e agora? Quando é que um problema vai vir? Como é que vai ser depois? Será que isso é uma armadilha? Quando é que ela vai durar? E a minha queda vai ser muito maior se eu estiver muito feliz". Será que você fica pensando essas coisas? Para muitas pessoas, principalmente pessoas que cresceram num ambiente de estresse, de incerteza ou de dor, a felicidade, ela é vista como algo muito difícil. E aí o nosso cérebro, ele aprende que quando tá bom demais, a gente tem que desconfiar, a gente tem que se preparar para o pior. Só que esse mecanismo de proteção, ele fez sentido em algum momento, mas ele não tá mais te ajudando. Ele tá só te atrapalhando, na verdade, porque hoje você tem condições de saber o que é bom para você, de fazer escolhas conscientes. E aí, esse mecanismo ele vai te impedindo de entrar de verdade nos momentos bons, sabe? De descansar na alegria. Será que você tem isso aí? Me conta aqui nos comentários se o sinal 1 fez sentido para você. O segundo sinal é você sabotar as coisas quando elas estão dando certo. Ai, eu conheço tanta gente que faz isso. E é um dos padrões mais dolorosos que existem. Porque às vezes a pessoa, ela não entende que quem está dificultando o próprio relacionamento dela ou o próprio sucesso é ela mesma. Já viu aquelas pessoas que de repente elas estão super bem, estão num bom relacionamento e aí elas começam a tomar decisões totalmente erradas e aí de repente você pensa: "Nossa, aquela pessoa terminou". Aí você pensa: "Como assim? Que relacionamento bom, como é que ela jogou fora?". Mas ela não tá fazendo essas escolhas conscientes, sabe. Na verdade ela quer ser feliz, mas ela tem tanto medo de ficar mal de novo, que é melhor ficar mal de uma vez. Por fora parece autossabotagem, e é, mas por baixo da autossabotagem, muitas vezes existe esse medo de que a felicidade dure. Aí a pessoa pensa: "E se durar, né, porque nunca durou?". É bem menos doloroso eu destruir a minha felicidade agora, do que eu esperar que ela se destrua sozinha. Então deixa eu fazer essa escolha aqui. Mas será que é uma escolha? Você reconhece isso em você? Ó, não precisa responder não, só pensa aí, não precisa responder em voz alta. Ou você reconhece isso em alguém do seu convívio? O terceiro sinal, que era o que eu mais me identificava, é você achar que no fundo você não merece. E esse sinal ele é muito silencioso e ele destrói muito a gente. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que carregar pedra o tempo inteiro, que a gente tem que sofrer o tempo inteiro e que a felicidade é para outras pessoas e não para a gente. Que você precisa fazer mais, conquistar mais, ser perfeita antes de ter o direito de ser feliz. Que sempre tem alguém sofrendo mais do que você, então você nem sente o direito de estar bem. Você já viu isso? Quando eu era pequena, gente, eu sofria com o sofrimento de todo mundo. Eu via as criancinhas da África, eu sofria. Eu via outra coisa, eu sofria. Não é que não seja doloroso,
Mas a gente tem que entender que a gente sofrer pelo outro não vai fazer com que a vida do outro seja mais fácil. Eu fiz uma pequena missão na África de 15 dias antes de eu ter a lesão medular. Olha como Deus foi bom comigo, viu? Porque se fosse depois eu não ia poder realizar esse sonho. Mas enfim, e lá eu pensei: "Raquel, é agora que você vai aprender que você sofrer muito não vai tirar o sofrimento dessas pessoas. Então, o melhor que você pode fazer é ser muito feliz e é tentar ajudar como você pode, que é o quê? Trabalhando, doando, conscientizando as pessoas do que você acredita. E é isso que a gente pode fazer. Porque, gente, não existe quando a gente resolver aquilo, quando a situação melhorar, quando o mundo mudar, eu vou ser feliz. Porque, na verdade, isso é você boicotando a sua própria felicidade. O quarto sinal é você ter medo de se apegar às coisas boas. Se você é aquela pessoa que nunca se apega inteiramente, você também nunca perde inteiramente. E essa é a lógica por baixo desse medo. Mas se você nunca se apega inteiramente, você também nunca ganha inteiramente. Você entende que, de certa forma, você está vivendo pela metade? Você é assim nos seus relacionamentos, nos seus sonhos, no seu trabalho. Você sempre fica com uma parte longe do risco. Você sempre fica com uma parte protegida. O problema é que metade da felicidade não é meia felicidade. É uma sensação de que alguma coisa está sempre faltando, de que você sempre está quase lá, mas as coisas não dão certo. Você se reconhece nisso também? Porque agora a gente vai falar sobre outra coisa, sobre como mudar isso. E se você está gostando desse vídeo, se ele está sendo importante para você, já curte, já comenta aqui para mim, que é assim que esse vídeo chega para mais pessoas, tá? E, e sempre deixa seu comentário do que você achou, dessas sugestões de melhoria, porque esse canal aqui é nosso. Então vamos começar a falar como é que a gente vai mudar isso. O primeiro passo é você reconhecer esse padrão, sabe? Você fala: "Ah, eu tenho medo", e tá tudo bem, gente. O medo, ele faz parte da nossa vida. E o medo, quando a gente não reconhece, ele vai operando na sua vida ali em silêncio e ele vai corroendo tudo que você tem. O ambiente favorito do medo é o silêncio. Então, reconheça seus medos. Que fique um aprendizado para você hoje. Reconheça seus medos. E se você se reconheceu em algum desses sinais, não se julga, tá? Esse padrão não partiu do nada, ele surgiu há muito tempo, fez sentido para você por um momento e tá tudo bem, mas agora tá na hora da gente deixar ele ir, da gente agradecer por tudo que ele fez por nós, por toda a proteção, mas deixar ele ir. O segundo passo é você praticar receber o que é bom. O que eu tô falando aqui parece tão simples, mas não é. Sabe quando alguma coisa boa acontece? Quando você tem um elogio, uma conquista, um momento de alegria? Ao invés de você falar: "Ah, não, isso não foi nada", recebe. Fala: "Obrigada". Quantas vezes você já recebeu um elogio e falou: "Ah, que isso", ao invés de falar: "Obrigada"? Quantas vezes alguma coisa boa aconteceu na sua vida e você falou: "Ah, não, não foi nada"? Quantas e quantas vezes você se comportou assim? Respira, deixa entrar, deixa essa alegria contagiar. A gente tem que comemorar cada momento pequeno. Não precisa ser um momento grandioso. Pode ser um café da manhã que ficou bom, uma comida que você acertou, uma mensagem que você recebeu de alguém que você ama. Pode ser qualquer sensação de ter terminado seu dia bem. Fica com isso, deixa isso ser real. Agradece. Deixa isso fazer parte da sua vida, sabe? E o terceiro passo é entender que felicidade não é não ter nenhuma dificuldade na vida. E presta atenção aqui numa coisa que eu vou te falar. Um dos maiores mal entendidos sobre felicidade é que a gente vai ser feliz quando as coisas estiverem fáceis pra gente. Que a gente acha que para ser feliz a gente precisa que os problemas acabem, que as situações melhorem, que os relacionamentos sejam muito bons, que as coisas fiquem perfeitas. Mas isso não é felicidade, isso é facilidade. A felicidade de verdade não é esse estado que está tudo bem, não é esse estado que está tudo em ordem, está tudo perfeito.
mas é a nossa capacidade de encontrar um bem-estar mesmo quando as coisas não estão bem. Então, ó, tá tudo bem, tá tudo perfeito, isso é facilidade. Felicidade é outra coisa. Felicidade e facilidade são diferentes. Felicidade é a nossa capacidade de ver coisas boas quando tudo não está perfeito. Mesmo num mundo imperfeito, numa vida imperfeita, numa versão sua que é imperfeita. Porque a gente está em constante construção. Não existe uma versão nossa perfeita, uma versão de mundo perfeito para a gente ser feliz. Então, a felicidade não depende de uma circunstância. Ela é uma escolha, ela é uma prática, ela é a gente se abrir para o que já existe de bom. Olha como eu reconheço isso na minha vida. Tem tantas coisas difíceis, eu passo por dificuldades constantes, mas quando eu olho para minha vida, eu vejo tanta coisa boa que eu só tenho a agradecer. E eu sou feliz. Não porque eu não tenho coisas ruins. Eu sinto dor 24 horas por dia, eu não controlo o meu esfíncter, nem da bexiga, nem do intestino, enfim. Mas eu consigo também ver as coisas boas, não numa circunstância perfeita. Eu aprendi isso de um jeito difícil, e não é que todo mundo precisa dessa dificuldade toda para aprender que felicidade é isso. Felicidade é a gente estar vivo, estar presente, estar sentindo as coisas de verdade, ser real, sabe? E que a felicidade, ela não depende do que te aconteceu. Será que você está esperando um momento perfeito para olhar para as coisas boas? Antes de eu ir embora, eu quero te pedir uma coisa e depois te deixar com uma coisa aí para você pensar. A primeira coisa é para você curtir esse vídeo se você gostou. E o que eu quero que você saiba é que você merece ser feliz. Mas não quando tudo está resolvido, não quando você tiver conquistado mais do que você já conquistou, não quando você tiver provado o suficiente para si mesmo e para todo mundo. Você merece ser feliz agora, do jeito que você tá, com a vida que você tem. Isso não é um pensamento positivo, bobo, que serve para a gente ficar achando que a vida é uma maravilha. Na verdade, isso é uma realidade que muitas pessoas levam anos para acreditar e algumas nem acreditam ao longo da vida. Mas isso começa com uma decisão. A decisão de você não sabotar o que é bom na sua vida. De você não esperar que o pior aconteça. De você começar a aproveitar as alegrias quando elas vêm. Será que você consegue fazer isso por você? Me conta aqui nos comentários e me fala como é que esse vídeo pode te fazer ser uma pessoa diferente a partir de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.